Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Vamos falar um pouquinho hoje sobre termometria, que é o estudo da medida da temperatura. Lembrando que temperatura é uma forma indireta da gente medir aí a agitação das partículas das moléculas que constituem um corpo. A medida da temperatura é feita por meio de instrumentos chamados de termômetros e aí vai ser o foco da nossa aula, né? As escalas termométricas, que se utilizam basicamente na sua construção de dois pontos fixos, o ponto do gelo e o ponto do vapor. Nós vamos estudar três escalas, as três principais escalas, Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Vamos separar isso em duas partes. Na primeira parte, a gente vai estudar a conversão entre Celsius e Fahrenheit, e na segunda parte, a conversão entre Celsius e Kelvin. Bom, pessoal, então vamos lá para o quadro para ver como é que isso aí fica. Vem comigo. Começar falando um pouquinho então das escalas Celsius e Fahrenheit. Como eu disse anteriormente, o que diferencia uma escala da outra são os pontos fixos adotados. Então percebam que para a escala Celsius eu adoto 0, ponto fixo do gelo, o primeiro ponto fixo, e 100 para o ponto fixo do vapor. Já na escala Fahrenheit, ela adota 32 para o ponto do gelo, e 212 para o ponto do vapor. Aqui é importante que se destaque que a escala Celsius, portanto, ela é constituída de 100 divisões iguais, é uma escala centígrada. Já a escala Fahrenheit não, 180 divisões entre o ponto fixo do gelo e o ponto do vapor. Isso nos dá essa equação de conversão que aparece aqui do lado direito, Tc sobre 5, Tf menos 32 sobre 9. Basicamente, no numerador aqui na parte de cima, eu tenho Tc menos o ponto fixo do gelo, né? Que vai ser 0, Tc menos 0 é 0. Tf menos 32, né? Então Tf menos o ponto do gelo, 32. Embaixo, as divisões, na escala Celsius são 100 divisões, então aqui embaixo apareceriam 100 e aqui 180. Na verdade, essa fórmula a gente simplificou, né? Se eu fizer aqui 100 e 180... Se eu dividir tudo por 10, depois dividir tudo por 2, eu vou ficar com... perdão, deixa eu arrumar aqui. Eu vou ficar, então, com essa equação aqui. Ok? Então, nada mais é do que a fórmula, nada mais é do que um extrato dessas duas escalas comparadas, levando isso em consideração os dois pontos adotados para o gelo e para o vapor. Vejamos como é que fica, então, uma aplicação desse conceito. Então, um termômetro indica que a temperatura de uma porção de água é 10 graus Celsius. Então, eu tenho uma temperatura na escala Celsius que é igual a 10 graus. Ok? Se fosse utilizado um termômetro graduado na escala Fahrenheit, qual seria a temperatura indicada? Ou seja, qual que é o equivalente na escala Fahrenheit? Qual que é a temperatura na escala Fahrenheit que equivale a 10 graus Celsius? Então, utilizando-se a equação Tc sobre 5 é igual a Tf menos 32 sobre 9. Eu vou trocar aqui no lugar do Tc. O valor dado, 10 sobre 5, é igual a Tf menos 32 sobre 9. Vou simplificar, já que 10 por 5 vai dar 2 sobre 1. E multiplico em cruz. 2 vezes 9, 18. Do outro lado, Tf menos 32 vezes 1 é só copiar. Tf menos 32. Vou passar esse 32 para cá, somando. Portanto, eu vou ficar com 18 mais 32 igual a temperatura em Fahrenheit. E eu posso dizer, então, que a temperatura em Fahrenheit é o resultado dessa soma, que vai dar 50 graus Fahrenheit. Então, qual que é a temperatura na escala Fahrenheit que equivale a 10 graus Celsius? 50 graus Fahrenheit. O segundo exemplo inverte. Agora, numa cidade da Europa, no decorrer do ano, a temperatura mais alta no verão foi de 86 graus Fahrenheit. Então, a minha temperatura na escala Fahrenheit vai ser de 86 graus. Determine essa temperatura na escala Celsius. Então, eu quero converter 86 graus Fahrenheit para a escala Celsius. A fórmula não muda, Tc sobre 5 é igual a Tf menos 32 sobre 9.
Vou substituir agora o 86 no TF, já que é uma temperatura em Fahrenheit. Então eu tenho TC sobre 5 é igual a 86 menos 32 sobre 9. Primeiro eu vou subtrair, depois eu vejo se dá para simplificar. Então TC sobre 5 vai ser igual a 86 menos 32, 54. 54 sobre 9. Percebam que eu consigo dividir aqui 54 por 9. Dá para simplificar. Isso aqui eu vou ficar com 6 sobre 1. Multiplica TC vezes 1, vai dar TC. 6 vezes 5, 30. Portanto, igual a temperatura em graus Celsius, que equivale a 86 Fahrenheit, 30 graus Celsius. Bom, nessa segunda parte, então, vamos falar sobre a escala Kelvin, que é uma escala absoluta. É uma escala absoluta porque ela adota, para o 0 Kelvin, a total ausência de agitação térmica. Veja, a temperatura é uma medida do estado de agitação das partículas de um corpo. Então, o zero da escala Kelvin é o zero absoluto, porque eu não tenho nenhuma agitação. Okay? Com isso, o que vai acontecer? Bom, essa temperatura, esse zero absoluto, essa temperatura na qual eu tenho ausência de agitação térmica, ela equivale a 273 graus Celsius negativos aproximadamente. Com isso, veja como ficou o ponto do gelo para a escala Kelvin. 273 Kelvin, tem que subir 273 unidades. Então, 273 Kelvin é o ponto do gelo, 373 Kelvin é o ponto do vapor. Percebam que aqui eu tenho 100 unidades, ou seja, as duas escalas são centígradas. Com isso, a transformação ela fica muito mais simples. Veja, se eu tiver um ponto aqui, por exemplo, 20 graus Celsius, quanto que equivale na escala Kelvin? Eu subi de 0 para 20, eu somei 20, eu somo 20 aqui também, 293 Kelvin. Ok? Portanto, a equação da transformação é bem simples. T é igual, T que é a temperatura na escala Kelvin, é igual a TC mais 273. Aqui é bom que se diga que, por ser uma escala absoluta, eu vou utilizar a letra T maiúscula para representar, e eu vou abolir o uso do grau. Então eu tenho 20 graus Celsius, mas eu não tenho 293 graus Kelvin, eu tenho 293 Kelvin. Vejamos uma aplicação. A temperatura corporal humana pode variar de 35 a 42 graus na escala Celsius. Determine os valores desses limites na escala Kelvin. Então aqui basta, como eu disse anteriormente, somar 273. Então 35 mais 273 e 42 mais 273. Com isso eu tenho 308 Kelvin. Okay? 5 mais 3, 8. 3 mais 7, 10. Aqui eu tenho 315 Kelvin. Ok? Calcule a variação, então é bem simples, é bem mais fácil do que transformar de Celsius para Fahrenheit. Calcule a variação de temperatura nas escalas Celsius e Kelvin quando a temperatura de uma pessoa se altera da menor para o maior valor. Variação de temperatura, basta que eu faça ΔTC, a temperatura maior, nesse caso, né, aquele que é da menor para maior, a maior menos a menor. 42 menos 35, eu tenho 7 graus Celsius de variação. Se a gente lembrar, as duas escalas, Celsius e Kelvin, têm a mesma divisão, 100 partes iguais. Portanto, a variação na escala Kelvin é exatamente a mesma na escala Celsius. Então, eu posso dizer que a variação na escala Kelvin também é 7 graus, ou 7 Kelvin. Tá? Eu poderia fazer isso com essa subtração aqui também, daria a mesma coisa. Eu não preciso fazer isso, porque eu sei que são iguais, mas eu poderia muito bem fazer aqui em cima também. Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula sobre termometria, tudo das escalas termométricas. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.